Olá, mais uma vez, bem-vindos ao Bom Sucesso. Desta vez temos um convidado muito especial. É talvez das pessoas do turismo mais conhecidas em Portugal, um empresário de sucesso, e os empresários têm esta circunstância de que há momentos maus, não só na vida de cada um de nós, mas também da economia em geral, como aquelas que neste momento estamos a passar. Mas ele já passou por mais crises que esta e verdadeiramente na área da imobiliária tem aquela que é a empresa de referência e de dimensão em Portugal, com sede precisamente aqui no Algarve, em Vila Moura, onde também é o cônsul honorário do Brasil. O cônsul honorário do Brasil, o Reinaldo Teixeira, que agradeço a sua disponibilidade, é de facto um amigo de muitos, muitos anos. Não digo quantos anos, mas vocês vão ver que afinal não há tanto tempo que ele tem bem um aspecto mais novo que eu. E também está muito ligado à sua terra natal, que é no interior do Algarve, e é assim que ele nos vai oferecer algo da sua terra para cá e aí nesse lado do Atlântico perceberem bem que a cultura nos une. Reinaldo Teixeira, mais uma vez, muito obrigado. E precisamente a tua presença no Bom Sucesso não é para falar do momento difícil que nós passamos, pois toda a gente passa essa circunstância difícil cá e noutros pontos da Europa e no mundo. E eu queria, da tua parte, ouvir-te alguns pontos positivos, ou seja, da tua experiência do passado, se há sinais, se há medidas, se há ações que os empresários com outros em parceria possam desenvolver para nos levar todos no bom sucesso, no caminho do bom sucesso. Obrigado, Reinaldo Teixeira. Obrigado, Paulo, pelo convite e pelas simpáticas palavras. Aliás, sempre muito carinhoso e muito atencioso com a minha pessoa. Eu costumo dizer sucesso só se sabe no final das nossas vidas. E enquanto cá estamos, temos que lutar para conseguir fazer o melhor possível. E até agora, nestes 37 anos, felizmente as coisas têm corrido bem, graças, enfim, ao universo de amigos e universo de embaixadores que nós temos conseguido das nossas empresas, que começaram há 37 anos, aqui no Algarve, e hoje temos, de facto, um conjunto de empresas nas várias áreas do turismo, da imobiliária e da hotelaria, pelo Algarve todo e também em Lisboa e com relações com o resto do país e com o resto dos mercados emissores que são, enfim, quer turistas, quer investidores da nossa região e do nosso país. Estes momentos difíceis que nós atravessamos, diria mesmo que o mundo atravessa, são momentos, ao mesmo tempo, difíceis e desafiantes. Aliás, foi nestas alturas das grandes ditas dificuldades que se conseguiu construir pontes para grandes sucessos no futuro. E o programa Bom Sucesso, de facto, enfim, tem a ver com isso, ou seja, como é que nós conseguimos, no momento que todos estamos menos satisfeitos, menos, digamos, alegres, mas olhar para isto como forma de tirar potencialidade para conseguir ultrapassar o momento difícil e olharmos para amanhã como, enfim, uma história dos dias de hoje que nós conseguimos, nós empresários, nós governantes, que o mundo se uniu e conseguiu falar de uma forma, enfim, e apontar sugestões e trabalhar em conjunto para conseguirmos passar um momento difícil. Na verdade, é sempre questionável as questões das decisões, quer governamentais, quer dos próprios empresários. Eu penso que, por muito que se faça, enquanto não se estabilizar, pensamos sempre, e ainda bem que sim, que é possível fazer mais. E, nesse sentido, acredito que, assim como para nós, enquanto país de investimento, país de turismo, cujo PIB cujo setor tem um peso grande no PIB, enfim, queremos de facto que os nossos mercados emissores tenham uma relação aberta e pontos aéreos com a nossa região e com o nosso país, mas também, e isto de uma forma muito subjetiva e muito curta, é importante que essas pontes sejam feitas de forma a que possamos criar uma estabilidade lá fora de que as regras cá dentro respeitam a saúde e respeitam as condições de segurança para que nós possamos
quer àqueles que nos visitam transmitir confiança, quer àqueles que, no fundo, não nos conhecem, sintam de facto que aqui em Portugal, aqui no Algarve, nós não só temos condições físicas de segurança únicas, que é um bem cada vez mais escasso no mundo, como também passamos a ter soluções e condições na parte da saúde. E daí que os dias últimos não são os melhores, mas os números que nós temos tido ao longo destes tempos difíceis foram números muito gratificantes face ao resto do mundo. Acredito que se todos nós que cá vivemos e se as medidas a tomarmos para a atração de turistas tiverem em conta as medidas de segurança necessárias, que o nosso país irá ter um crescimento grande. Grande porquê? No caso concreto do Algarve, é uma região que tem, de facto, muito pouca densidade. Ou seja, tem muito espaço, tem muito território, tem muito terreno e tem uma concentração, digamos, urbanística muito, digamos, pouco densa. Acredito que este momento que vivemos, as pessoas vão querer cada vez mais viver em zonas com menos urbes, com menos edificação, com menos malha urbana. E o Algarve tem tudo isso. Diria que o nosso país, Portugal, tem isso, e o Algarve em específico tem isso, porque o Algarve é de facto um território, onde estamos a falar neste momento, é um território, digamos, um retângulo à beira-mar plantado e que tem uma variedade e uma genuidade que é, do litoral à serra, distam 40 km, 50 km. 40, 50 km para o Brasil é algo insignificante. Aliás, já o nosso país em si tem quase a dimensão de um estado no Brasil. E então, se falamos num espaço tão... Deixa-me introduzir e interromper. Precisamente que eu me lembro, em coerência com aquilo que estás a defender como uma oportunidade para o Algarve, que tu próprio desenhaste um cluster entre o litoral e a serra, numa área com suficiente espaço para desenvolver um projeto multifuncional que pode ser verdadeiramente também uma boa oportunidade para o Algarve diversificar a sua oferta. Se quiseres, podes incluir essa perspectiva. Mas dizia eu, e vou depois dar a essa parte do projeto, ou seja, o Algarve tem essa diversidade, tem um Algarve turístico, um Algarve de litoral, tem depois um Barcal e Beira Serra, com um Algarve genuíno, em que é totalmente diferente a realidade do interior para a realidade do nosso litoral. E, com este momento que vivemos, sentimos cada vez mais pessoas à procura de estas soluções. Ou seja, eu quero estar num sítio em que haja bom clima, em que haja, digamos, uma natureza, em que haja uma digamos, oferta natural ao longo de toda essa região e que não tenha a densidade, mas ao mesmo tempo estou em contacto com o mundo. Porque hoje estes meios que nós temos, a net e o facto do território ter uma autoestrada digital, nós estamos em qualquer parte do mundo e estamos em contacto com o mundo, digamos, de perto. Por isso, o Algarve, apesar deste momento que se vive e apesar de ser uma região que tem alguma sazonalidade entre outubro e abril, março e assim, é das regiões que mais tem crescido no país. E tem crescido pela oferta residencial, tem crescido pela oferta turística e, consequentemente, com esse crescimento, tem uma necessidade de um projeto, digamos, multi-atividades, um Algarve Cluster, que é, no fundo, é o nosso projeto, e com base nisso, nós criamos um projeto que se vai desenvolver ao longo de 40 hectares, com uma área estimada de 160 mil metros, mais ou menos, e que tem todas as atividades que, no fundo, servem o Algarve. A logística, as empresas, um polo tecnológico, uma área de saúde e uma área de lazer. Diria que é um condomínio para empresas, assim como se cria, e o Brasil é bom exemplo nisso, grandes condomínios com grandes qualidades de vida, com uma envolvente, nos espaços públicos muito agradáveis. Este projeto tenciona criar uma oferta para o mercado de trabalho, dando aos seus trabalhadores condições para viverem no momento do trabalho, tal como nós queremos viver num hotel no momento que estamos de férias, ou seja, conseguir casar uma coisa com outra. É um projeto que está no meio da região, está no concelho de Lolé, junto, digamos, à sede do distrito que é Faro, e está no meio, no fundo, nos principais, ou no eixo principal do potencial maior do Algarve. Por isso, é um projeto que nós temos a desenvolver e que acreditamos
que vai ser mais uma alavanca que vai fortalecer a oferta na região. Dizer que, para nós e para ser objetivo, o que é que nós, empresários, podemos contribuir? Podemos e devemos ser exemplares neste contexto que vivemos para transmitir as questões de saúde não só no nosso dia-a-dia, mas também sendo parceiros, aliados do governo, das entidades governamentais, para conseguirmos, junto dos mercados emissores, passar uma mensagem de segurança. E aí, acho que o Brasil, por exemplo, onde, enfim, aproveito para mandar uma palavra de um abraço muito especial para todos aqueles que nos venham lá, enfim, por este grande e magnífico país, de que é um grande embaixador no mundo da nossa língua, onde temos a felicidade de ter no nosso país também, enfim, uma grande porcentagem de brasileiros, e a nossa região em particular. A nossa região tem, de facto, isso, ou seja, tem um conjunto de atividade, de mercados emissores que cá vivem, e que são eles próprios a serem vendedores, embaixadores da nossa região. É verdade que o Brasil, por exemplo, não tem grande peso a nível de investimento no Algarve, tem um peso grande em Lisboa e no Porto, mas diria que o peso que falta do Brasil no Algarve é porque não conhecem a oferta e a realidade do nosso Algarve. Por isso, uma das formas para podermos, digamos, ajudar a passar este momento é quem cá está, quem cá vive, quem utilizou, quem visitou a nossa região, passar a mensagem do que viu e o que sentiu. Essa é uma forma, eu diria, talvez a melhor forma para nós vendermos. Mais do que a publicidade, digamos, o próprio, aqueles que tiveram a experiência, digamos, passados a mensagem. Depois, também penso que é importante, apesar de todos querermos amanhã faturar de imediato, sermos cautelosos. Ou seja, não abrimos as portas de uma forma muito aberta. Por isso, haveria aqui algum bom senso, algum equilíbrio. Eu acredito que o nosso país, dentro daquilo que o mundo atravessa, com o momento que estamos a viver, passado este momento, é um dos países do mundo que mais sucesso irá ter. Se acredito, e nesse do país, no todo de Portugal, a região que irá mais crescer é o Algarve. Muito bem, este é um bom mote. Nesse crescimento, e particularmente a tua experiência enquanto cônsul do Brasil, como é que tu sentes que está neste momento de dificuldade a relação entre a comunidade brasileira, que no Algarve tem expressão em alguns setores até muito específicos, e as outras comunidades, porque nós temos muitos ingleses que cá vivem, além dos portugueses propriamente ditos, mais os holandeses e os alemães. Como é que tu sentes esta simbiose de culturas que os brasileiros também ajudam a colorir na nossa região e na relação que eles têm contigo enquanto cônsul honorário do Brasil? Não, dizer que, primeiro, a relação do cônsul honorário do Brasil neste momento com a comunidade, enfim, é muito mais diminuta do que foi no passado. E isto porquê? Eu recordo-me, quando comecei esta caminhada, convite na altura do teu cônsul, como sabes, os cônsules anteriores no Algarve, honorários, foi enfim, uma figura da Jordan, depois Jorge Galo Almeida, enfim, dono da cadeia Vila Galé, que tem de facto uma grande cadeia já no Brasil, e depois, enfim, convidaram-me, e na altura nós tínhamos aqui, enquanto cônsul honorário, tínhamos diariamente média de 80 a 85 pessoas, neste caso cidadãos brasileiros, para atender. O que é que para o cônsul honorário? Recebe a documentação, recebe os pedidos e envia para o Consulado-Geral. E esse trajeto de receber o cônsul honorário, até chegar depois de volta à documentação, decorriam 2 meses, 3 meses, como era agradável. Com base nisso, em articulação com o consulado, digamos, geral que nos dava apoio, que era Lisboa, fizemos então uma exposição para Brasília, justificando, digamos, a razão de abrir aqui no Algarve um consulado-geral, e embora isso aconteceu. E temos hoje no Algarve um consulado-geral que serve a comunidade brasileira de uma forma, digamos, muito eficiente, com uma resposta na hora. A realidade que até há uns meses atrás vinham de outras regiões do país ao Algarve para serem atendidos e levavam todos os seus documentos no momento. Essa realidade dificultou-se um pouco, porque para fazer a ligação à comunidade com a região. Nos últimos meses, diria antes deste momento do Covid, houve um crescimento grande de, digamos, de regresso de cidadãos brasileiros para a região. E o crescimento
dessa, digamos, procura dos serviços do consulado fez com que houvesse ali, de facto, uma concentração e criou ali alguma dificuldade de resposta, ou a resposta que eles tinham, que era no dia, chegavam e eram atendidos e levavam tudo no momento. Por isso, apesar de não ser hoje a resposta àquela que foi aqui há uns meses atrás, hoje, a nível de serviços consulares, a região está muito bem servida a nível da oferta, e isso agradecemos ao Brasil e agradecemos a todos os nossos diplomatas, embaixadores, que no fundo fizeram, de facto, muito pela nossa comunidade brasileira aqui na região. Quais as dificuldades da comunidade brasileira? O momento, enfim, o momento é difícil, o momento é um momento em que, no fundo, o desemprego cresce e, consequentemente, quem nos visita ou quem para cá vem residir vem para trabalhar. Logo, o momento que se atravessa, a oferta do mercado de trabalho não é aquela que era no passado. Por isso, não temos tanta oferta de trabalho como tivemos no passado. Por isso, o que é que nós queríamos mais? O que é necessário para dar resposta às ansiedades dos cidadãos brasileiros? Diria que é conseguirmos mais emprego. Mais emprego. E esse emprego será conseguido em função do crescimento dos setores, neste caso dos serviços, do turismo, do imobiliário, enfim, daquilo que a nossa região tem. Temos, basicamente, as áreas de turismo, como já falámos, e depois alguma agricultura também nos serviços nessa área. Por isso, diria que hoje há alguns cidadãos que estão cá a residir, não terão tão fácil a vida deles como tiveram há uns meses atrás. A nossa região tem, de facto, uma realidade que cresce muito em abril até outubro, e depois tem um decréscimo entre outubro e março, mas mesmo nesse decréscimo é um momento que cresce muito o Golfo. O Algarve, como nós sabemos, foi algumas vezes o melhor destino do Golfo do mundo e várias vezes o melhor destino do Golfo da Europa, em campos espetaculares, e recebemos muitos também turistas que vêm jogar golfe. Por isso também aí a nossa comunidade e a nossa comunidade brasileira, que tem, enfim, são irmãos, falam a nossa língua, diria, a comunidade mais fácil de se enquadrar e de se integrar no nosso país, pela língua, pela sua própria afabilidade, simpatia, disponibilidade, a sua própria alegria, como no fundo vivem a vida, e são, em simultâneo, enfim, é uma comunidade que vive e que interage muito com as demais comunidades. Aliás, nesse sentido, dizer que existe no Algarve, enfim, algumas escolas internacionais de referência, uma delas em Vila Moura, o Colégio Internacional de Vila Moura, que tem muitos cidadãos brasileiros e tem, diria só, em alunos, tem 22 países lá representados, ou seja, tem lá 22 nacionalidades. Entre alunos, famílias e professores, tem 40 nacionalidades lá representadas. Isto é uma riqueza. E é uma riqueza que aqueles que nos procuram, neste caso o Algarve, para também investirem e para poderem vir para cá viver, a primeira condição que exigem é garantir educação internacional para os seus filhos. E aí, neste caso, o Colégio Internacional de Vila Moura, que é uma âncora, digamos, da região, e que teve classificações a nível do ranking nas últimas semanas que saíram, enfim, marcantes, também é uma oferta. Por isso, o Algarve não só tem muitos brasileiros, como tem muitos checos, como tem muitos polacos, como tem muitos ingleses, como tem muitos alemães, como tem muitos holandeses, enfim, tem uma diversidade em multiculturas e multilínguas. E isso ajuda, e é, de facto, tudo isso que se vive num ambiente de natureza, de um clima ímpar, com um sol ameno, com uma temperatura frequente. Falta só aqui um bocadinho, a nossa água tem mais ou menos entre 20 a 24 graus, nos tempos bons 24, os menos bons 19, por aí assim. Se assim só mais um bocadinho do que o Nordeste tem, que é os 26, entre 25 e 27, era uma maravilha. Mas temos, diria, muito para oferecer, temos muito para que os nossos cidadãos brasileiros conheçam e venham cá investir. Aliás, dizer só isto também, Paulo, se me permites, muito rapidamente. Em tempos, tive o prazer, enfim, de receber aqui um conjunto de grandes empresários, e quando nós falamos em empresários, naturalmente que Portugal tem grandes empresários, mas à dimensão do Brasil somos pequeninos. Recebemos cá, digamos, 25 empresários que vieram ver as boas práticas da gestão urbana, as boas práticas de como se interage com a parte pública, com a privada, e temos aqui exemplos do Conselho de Lolé, que são muito bons exemplos que devem ser replicados, diria, pelo mundo, no caso concreto do Brasil, que é grandes empreendimentos, para nós grandes em Portugal,
cuja dimensão para o Brasil é de facto pequenina, não é? Mas que esse espaço público, essas infraestruturas, são tratadas por uma empresa mista, que é do urbanizador, não é? E enfim, do governo, da prefeitura, não é? Por isso, e gerem esses espaços, tratam esses espaços com uma qualidade e com uma beleza. Ficaram encantados, são pessoas que levaram aqui boas ideias, enfim, dito por eles, ideias a replicar no Brasil e cheios de vontade de vir para o nosso país também investir. Não é preciso entrar em detalhes, mas o Algarve não tem grande peso de investimento brasileiro, mas tem alguns brasileiros com algum peso a investir aqui assim. Sim, e tu lembraste o nosso grande amigo André Jordan, que te antecedeu nessas funções, e também o Jorge Rebelo de Almeida, que investe do outro lado do Atlântico, são grandes empresários a nível nacional do turismo, como tu, mas ainda acrescentas aqui algumas surpresas, além dessa que mencionaste, do Colégio Internacional de Vila Moura, que também tens uma participação ativa na gestão e nesse investimento. Também é de uma área interessante que, a nível nacional e no Brasil, diz muito, que tu és o presidente da Associação de Futebol do Algarve. Verdadeiramente, não sei como é que consegues, depois de 37 anos de atividade, de trabalhar duro como te conheço, ainda dividir-te tanto por tantos outros projetos, entre eles, que ajuda muita gente, ajuda muitas pessoas na nossa região, e com um bocadinho até de, às vezes, pouco normal no Algarve e das pessoas que investem no turismo, que é puxares pela tua terra, trazeres para a frente dos olhos, enfim, de todo Portugal e do mundo, como hoje vai acontecer através do programa Bom Sucesso. Surpreendeste-nos todos com aquela tua, enfim, antes de ontem, ou há 3 dias atrás, precisamente, com o facto de teres dado como padrinho da festa popular da tua terra, que agora passa para as finais nacionais em representação da nossa região, e é outra área, outra faceta tua. Reinaldo, o que é a Festa da Espiga? Paulo, deixa-me só dizer, antes da Festa da Espiga, foi a ligação aí ao que disseste anteriormente, que é a parte do futebol. A parte do futebol e esta, digamos, minha disponibilidade e vontade e prazer em fazer coisas diferentes e em áreas diferentes. Aliás, a vida é curta e enquanto cá estamos, acho que é um prazer enorme podermos participar o mais possível em coisas sociais e em coisas coletivas. O caso do futebol, enfim, nós gostávamos todos de jogar futebol, eu costumo dizer que não joguei, empurrei a bola, não é? E depois fiquei ligado a esse projeto, a essa área que é tão apaixonante pelo mundo, e onde o Brasil é um belíssimo exemplo, onde diria os melhores praticantes, com a melhor técnica, estão no Brasil. Por isso, é com imenso prazer que faço parte da Liga do Futebol Profissional há cerca de 25, faz este ano 26 anos, e faço parte da Associação de Futebol do Algarve, neste caso há 16, e agora como presidente, na altura como presidente da Assembleia, e agora como presidente da direção. Também aí, e era bom dizer isto, a interação que existe entre o Brasil e Portugal, a importância que existe dos clubes, não só na parte económica, mas e na parte desportiva, mas a importância dessa parte desportiva para a parte social. Existe futebol profissional porque existe amadorismo, porque existe, digamos, a base, onde os miúdos, os meninos e as meninas começam a jogar e depois crescem, chegam, digamos, à parte, digamos, profissional. Por isso dizer que um reconhecimento grande para esse país grande, no fundo, que é o Brasil, esses meninos, esses garotos e todos esses dirigentes que tanto dão ao futebol e ao mundo, grandes craques daí vêm. O Algarve e Portugal também têm essa oferta. Numa vertente amadora, falamos nisto, mas o Algarve tem uma oferta também grande que é, pela esta qualidade que nós temos, pelas infraestruturas que nós temos também, podemos ser grandes palcos para receber, e já o acontece, mas pode ser uma fase crescente, também de estágios internacionais. De equipas que, no fundo, vivem em zonas muito frias, que raramente vem o sol, e que nós, aqui no Algarve, temos essas condições para receber. Está aqui, de facto, uma interação. Dir-me-ás, mas a intenção é a parte do negócio, não é? É a parte de interação, de relacionamento,
Enfim, até porque parte dessa oportunidade pode acontecer no inverno deles, que corresponde aqui a uma temperatura amena, em que podemos também, na época baixa, fazer crescer a nossa capacidade e a ocupação da nossa oferta hoteleira. O desporto tem de facto isso. Eu falei do futebol, por exemplo, mas temos depois várias áreas que podemos explorar. Digamos, é um segmento que podemos e devemos potenciar muito também a nível do turismo. Reinaldo, estás a roubar tempo à tua festa da espiga. Eu vou ir já e vou deixar o final do programa a ser conduzido pelo padrinho da festa da espiga. Ele explica e introduz o final do nosso programa com um excerto de um vídeo que ele nos cedeu. Um abraço, Reinaldo, e agora é contigo. Paulo, em relação à festa da espiga é muito simples. A festa da espiga, digamos, decorre na freguesia de Salir, que me viu nascer, ou onde eu tive o privilégio de nascer, que dista do litoral a cerca de 25 km. O nosso Algarve, que hoje vive do turismo e do imobiliário, como já falámos, do imobiliário turístico, naquelas décadas, 60, 70, 80, até 90, a nossa economia na região vivia do interior, dos frutos secos, da agricultura, da pastorícia, e depois tinha um bocadinho de pesca. Por isso era tudo, digamos, no interior. Ou seja, era a forma de explorar os territórios e a forma da subsistência das pessoas. No fundo, como é que as pessoas conseguiam explorar os seus territórios e para ter a sua sobrevivência naquelas alturas. E a festa da espiga é tudo isso. Ou seja, é um cortejo etnográfico que nos faz a demonstração de mais de 20 atividades, que decorre na altura, enfim, no dia da espiga, que é o dia da Ascensão, que é 40 dias depois da Páscoa, onde, aos dias de hoje, ou seja, no século XXI, enfim, em 2020, se faz a demonstração das práticas, dos usos, dos costumes das gentes daquela altura de 68, quando, no fundo, se começou. E temos, desde o ciclo do pão, da sementeira, do mondar, da ceifa, do moinho para tirar a farinha, depois do cozer o pão, enfim, até aos frutos secos, ou como se chama o pomar de sequeiro, ou a farrobeira, a amendoeira, a oliveira, a figueira. Depois temos a tiragem da cortiça, a matança do porco, que era a subsistência que alimentava quase a família o ano todo. E depois temos uma prática muito marcante, muito distinta, que era naquela altura prática as pessoas irem em jeito de poesia, com quadras, os nossos governantes iam visitar a festa da espiga e esse cortejo, esses carros ao passarem, faziam as perguntas, os pedidos do que precisavam para as suas terras, a luz, a água, ou seja, os acessos, os caminhos, e então pediam no ano, e no ano seguinte depois iam agradecer quando faziam. Então, digamos que quando não faziam, voltavam a reivindicar e a pedir. E tudo isso era feito em jeito de quadros. Eu diria que a festa da espiga, embora teve a votação máxima das 7 candidaturas do Algarve, e foi, digamos, a finalista, ou seja, é a digna representante, enfim, como todas as seriam, as 7 do Algarve, mas neste caso concreto e sem nenhuma bairrismo, passa a expressão, é aquela que demonstra mais atividades e que tem hoje um turismo de experiências, um turismo, digamos, que é complementar ao nosso sol e praia e ao golfe que há pouco falava, e então a população votou e ganhou a festa da espiga. E que vai ser agora, digamos, entre o concurso que é as 7 Maravilhas de Portugal, é uma de cada região, ficamos depois com 28, das 28 a nível nacional passam 14 e depois das 14 passam 7. Por isso foi um privilégio para mim ter sido padrinho. Disse na altura, inclusive à comissão organizadora que me convidou para, enfim, por norma costumam convidar, enfim, atores, grandes figuras nacionais, e eles disseram, não, queremos uma figura da terra, também aí queremos ser genuínos, tal como é a festa da espiga. E até eu disse na altura, correndo o risco até de terem menos votos, mas por acaso de facto correu bem. Acho que o Algarve ficou vencedor, o Conselho de Olé, digamos, a festa da espiga em Salir, Célia de freguesia do Conselho de Olé. Acho que todos nós ficámos bem representados com essa diversidade da oferta tradicional dos hábitos e costumes, e costumo dizer o seguinte, no dia da espiga é o dia que o campo está em festa. Parabéns e bom sucesso. Bom sucesso para as finais que aí vêm
e bom sucesso também para a nossa comunidade toda, no meio do empreendedorismo que também lideras com outros atores na nossa região e no país. Muito obrigado, bom sucesso, até para a semana. Deixar só 2 palavras, se for possível. Dar os parabéns à Correc TV, dar os parabéns por esta vossa iniciativa e por esta preocupação e este grande trabalho de ligarmos, digamos, o mais possível, estendermos a ponte aérea e a ponte de comunicação entre o Brasil e Portugal. Parabéns.